Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa, a Câmara Municipal de São Gonçalo. É um prazer imenso a gente estar recebendo todos vocês, convidados e homenageados, nesta tarde de hoje. Gostaria de convidar para compor a nossa mesa principal e autor também desta sessão solene em que estamos homenageando ao Dia do Administrador, o vereador Felipe Guarani. Convidando também o senhor Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Também, para compor a mesa principal, Leocir Dalpai, delegado do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em Niterói, região. Ana Shirley de França, conselheira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Firmino Carneiro, conselheiro do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Patrícia Salgado, conselheira regional. Federal, desculpe. Anderson Freire, diretor da Universo Niterói. Formada a mesa principal, neste momento, gostaria de pedir a todos que se posicionassem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Neste momento, passo a palavra ao vereador Felipe Guarani, que está presidindo esta sessão solene. Boa tarde a todos. Boa tarde. Com imensa satisfação para mim presidir essa sessão solene. Quero dizer que realizar essa entrega de moções em homenagem aos administradores, profissionais essenciais para o bom funcionamento e desenvolvimento das instituições públicas e privadas
do nosso município. Essa homenagem tem como base a Lei Municipal 1322, de 17 de março de 2022, que instituiu no município de São Gonçalo o Dia Municipal do Administrador, em reconhecimento à relevância dessa profissão para o progresso social, econômico e organizacional da nossa cidade. O administrador, como eu sempre digo, é o profissional que planeja, organiza, coordena, conduz processos, transforma ideias em resultados. Então, para mim, é um motivo de muita alegria e gratidão poder homenagear todos vocês aqui nessa tarde. E quero passar a palavra para o primeiro integrante da nossa mesa, é o senhor Wagner Siqueira. Fique à vontade. Vai para a tribuna, a casa é sua, fica à vontade. Muito obrigado, vereador. Em primeiro lugar, agradecer ao vereador Felipe Guarani pela importante iniciativa desta sessão solene, comemorativa da lei a que ele se referiu, que é o Dia do Administrador. É quase lugar comum, vereador, se dizer que não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. Um país que tem dificuldade de administração tem dificuldade em suas funções operacionais, quer na administração pública, quer na administração privada. É claro que o PND, o Índice de Desenvolvimento Humano, são indicadores extremamente importantes, mas se nós percebemos que quando aquele país, aquela sociedade, aquela nação que atribui relevante importância à gestão das organizações públicas e particulares, esse país certamente é um país desenvolvido. É um indicador referente a uma referência muito importante. Nós estamos comemorando 60 anos de regulamentação profissional. A nossa lei é de 65, portanto, 60 anos. Mas é preciso que se compreenda, e está se falando muito desses 60 anos, mas é preciso que se compreenda um pouquinho melhor, rapidamente aqui apenas, sem o objetivo de fazer discurso, porque a gente logo quer chegar para a tribuna, vereador, né? Tive alguma experiência, né, em determinados momentos com 3 mandatos parlamentares, portanto, a gente fica com a qualidade, não, mas, acima de tudo, com um gosto de estar aqui, porque a gente sabe que aqui é a Casa do Povo, da representação do povo de São Gonçalo, é uma representação legítima que devemos lutar todos os dias, porque democracia é uma terninha, uma plantinha muito tenra. Se a gente lutar todo dia para mantê-la, ela acaba ou tem dificuldade. Mas a gente precisa voltar aos primórdios da profissão. O Brasil ficou completamente fora da primeira revolução industrial, no século XVIII e XIX, que foi o século em que preponderou fundamentalmente como nação protagonista o Reino Unido. Né? Nós ficamos fora desse processo. Né? Era um país... Eu poderia começar do começo da proclamação da República, mas vou ao ponto simbólico que coloca o tema administração como um tema fundamental da sociedade mundial, que foi a Revolução de 29, a crise da Revolução de 29. A Revolução de 29 significou efetivamente uma crise que explodiu na Quinta-feira Negra em Nova York, que explodiu todas as circunstâncias que já vinham um pouco antes. De 21 a 28, os Estados Unidos tiveram um ministro do Comércio, um secretário de Comércio Exterior, que depois se transformou em presidente da República, que se chamava Herbert Hoover. O Herbert Hoover, primeiro ministro-secretário, depois presidente da República, até 1933, e ele tinha umas políticas bastante importantes, querendo defender
o excesso de produção que a sociedade americana, que sai do Reino Unido no século XX, são os Estados Unidos o grande país protagonista, juntamente com a Alemanha, que é um país de 1871, mas que já era protagonista, mas que perdeu 2 guerras e ficou em dificuldade. O grande país protagonista são os Estados Unidos. Eles estavam com dificuldade, com excesso de produção, não tinha mais o esforço de guerra. Ainda ia ter o esforço de guerra, de Primeira Guerra. Depois, só o esforço de guerra, o segundo, ajudou muito. Mas ele, então, fez algumas políticas para defender a agricultura, que produzia excesso de produção, e a indústria. E ele queria produzir e resolver essa questão das dificuldades americanas. Ele criou algumas políticas interessantes. Por exemplo, os culpados eram os imigrantes. Portanto, se expulse os imigrantes. Os culpados eram as tarifas bastante generosas nas relações comerciais entre os Estados Unidos e os demais países do mundo. Portanto, se faça o tarifaço. E poderíamos ficar aqui, vereador, toda a vida explicando algumas circunstâncias da gestão de Herbert Hooft, que consolidou uma circunstância que mostra que a nossa profissão surge neste momento como determinante na administração pública, porque ela já vinha muito forte na primeira Revolução Industrial e também na iniciativa privada, que produziu as grandes transformações do fim do feudalismo, início do capitalismo e, efetivamente, a sociedade de mercado que nós tivemos aqui. E aí, no Brasil não foi diferente. A crise de 29 ensejou um momento muito forte de regimes totalitários em todo o mundo. Na Casa da Democracia é preciso falar nos regimes totalitários, de direita e de esquerda. Tá certo? Mesmo o governo americano era um governo muito centralizador. Herbert Hoover, que foi substituído eleitoralmente depois por Franklin Delano Roosevelt, em 1933. E o que acontece nessas circunstâncias? O foco na administração. Se a gente olhar a extrema-direita com Mussolini, com Hitler, se a gente olhar a extrema-esquerda com Lenin e Stalin, se a gente olhar Portugal e Espanha, também com regimes de direita, com outro foco, se a gente olhar o caso brasileiro, a gente vai ver que as circunstâncias especiais da crise de 29 acabaram contribuindo muito para a Revolução de 30, na ditadura do Estado Novo, que não era Estado Novo, ainda era o início da Revolução, e o presidente Vargas começa a encaminhar jovens para estudar nos Estados Unidos, principalmente na escola da Universidade da Califórnia do Sul e na ENAC, que era a Escola Nacional de Administração. E aí, ao mesmo tempo em que Lenin dizia o comunismo é soviético, que é trabalho e equipe, mais eletrificação. A gente vai ver que as circunstâncias lá eram muito semelhantes ao fordismo que ajudava o nazismo na questão, por exemplo, da grande revolução industrial e recuperação econômica que a sociedade alemã fez. E no Brasil não foi diferente. O conceito de gestão, esses jovens que trazem para cá criam em 1938, logo depois da declaração do Estado Novo em 37, um órgão chamado DASP. Esse DASP era Departamento Administrativo do Serviço Público, que aglutinava sumariamente 3 grandes funções, todas as funções do Ministério da Administração. Todas, que seriam o Ministério da Administração, hoje o Ministério da Gestão. Todas as funções do Ministério de Planejamento, todas, tá certo? E há muitas funções do Ministério da Fazenda. Era o órgão de administração central que administrava e que era a base do tripé da ditadura de Goebbels, de Hitler, de Mussolini, de Lenin e também de Vargas. Departamento de Imprensa e Propaganda, tá certo?
Goebbels na Alemanha, e assim vai, assim também no caso brasileiro, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia, então, a sustentação, ao mesmo tempo que se criava as condições objetivas de um país que, em 1938, era agrário e monocultor de café. Não tinha sequer a usina de Volta Redonda. O nosso processo industrial era absolutamente incipiente. A nossa primeira universidade, tivemos uma delegação agora do Conselho do Rio, lá no Peru, e conversando com o Leocir, eu ainda comentei com ele, pois é, Leocir, a primeira faculdade no Peru, que a gente diz que são os países cucarachos, é de 1578. A primeira na Argentina é de 1613. A primeira faculdade no Brasil, de fato como faculdade, só de 1808. Quando a família real chegou aqui no Brasil. Então, o processo educacional brasileiro é muito sério, a ponto que a nossa primeira universidade é apenas de 1920. E não porque queríamos fazer um projeto da elite brasileira, um projeto de educação para o Brasil. Não. A gente apenas queria que dar um título de doutor honoris causa, né, para o rei da Bélgica e a rainha Elizabeth da Bélgica, que estavam aqui estudar as condições de financiar em Minas Gerais a Belgo Mineira, e que precisava dar um título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica, que não tinha universidade. Como é que ia dar doutor honoris causa? E aí se criou uma universidade, Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, nós somos retardatários no processo educacional, e sem instituições e sem educação, não apenas só com educação e não apenas só com instituições. As duas coisas têm que convergirem. A gente não cria uma sociedade tão válida. Entre 1938 e 1975, o Brasil, junto com o Japão, e as pessoas esquecem isso, foram um dos países que mais cresceram no mundo. Era o milagre japonês e o milagre brasileiro. É só olhar a imprensa da época. Era impressionante, né? A gente cresceu em todos os pontos. Não só no governo A, nem no governo B, foi com ditadura e Estado Novo, regime militar ou regime civil, partido do sim senhor ou os 13 partidos, com parlamentarismo ou presidencialismo. O Brasil sempre cresceu, um pouco mais, um pouco menos, mas cresceu exponencialmente, a taxas quase que chinesas, não as taxas que nós estamos crescendo nas últimas décadas, a partir de 75. De 75 para cá, o nosso crescimento tem sido muito pequeno. E aí foram construídas muitas coisas. Não tem uma estatal que não tenha a digital do profissional de administração. Por quê? Em 1938, junto com o DASP, foi criado um cargo exclusivo da administração pública que se chamava técnico de administração. Esse técnico de administração, ele era exatamente o que é o administrador. Foram os colegas nossos, primitivos, originais, numa sociedade que não tinha emprego para as pessoas qualificadas. Ou ia ser padre, tá certo? Ou formava um bom casamento, ou coisas mais parecidas. Mas, em verdade, esses quadros qualificados não tinham muita oportunidade de emprego. Nós tínhamos o maior salário da administração pública à época. E, olha, já tinham alguns penduricários, mas eram muito mais leves do que os penduricários que hoje se tem na administração pública. Mas já tinha, mas era pouco. Mas era o maior salário da administração pública. Isso significava que, quando a gente pensa que a Previdência Social, né, os cardeais da Previdência, está lá digital do DASP, quando a gente está, portanto, os colegas de administração, quando você constrói Brasília na gestão da Nova CAP, ou a transferência tão é digital, podia ficar elencando aqui os nomes de colegas célebres. Só para a guisa de exemplo, um grande economista, que todos dizem que é um grande economista, e é verdade, ele é um grande economista, de reconhecimento mundial, ele é do concurso do DASP de 1941, chamava-se Celso Furtado. E o Celso Furtado era um especialista em OIM, que hoje, alguém já me disse como é que chama essa cadeira hoje, gestão de processos, né? E tem coisas que nós hoje, como professores, repetimos os artigos dele, que o Conselho tem lá,
na nossa biblioteca digital, falando sobre teorias de departamentalização, né? Que é negócio de serviço, de processo. A gente não ensina isso como novidade. Pois é, isso era o Celso Furtado de 41. Tá certo? E a gente fala como novinho, tá certo? Então, vejam, nós temos uma elite intelectual que, evidentemente, tinha dificuldades com o governo, por causa das circunstâncias, mas eram Guerreiro Ramos, Belmiro Siqueira. Primeiro orçamento, o planejamento era coisa de comunista. Por quê? Porque o que o Taylor, o Fayol, todos que falam, todos os pais da administração queriam fazer planejamento, como se você trazia isso para a administração pública, se achava que planejamento era coisa de comuna, e que não era, era coisa dos caras que fizeram a Revolução Industrial e os primeiros movimentos da gestão da administração científica, né? O primeiro plano, claro que o primeiro plano econômico também foram totalmente feitos pelos DASP, e assim as circunstâncias da Previdência, quando você pega a Petrobras, quando você pega o BNDES, o Instituto Rio Branco é depois do DASP, tá certo? Os colegas nossos vêm antes, né? Quando, para falar num economista célebre também como diplomata, não podemos deixar de dizer o Roberto Campos, por exemplo, né? O velho, certo? O velho. Então, a profissão tem uma contribuição relevante. A regulamentação da profissão se faz em 65, mas antes foi criada a Fundação Getúlio Vargas, através de um decreto-lei, né? É claro que o DASP também foi criado por decreto-lei, na época da ditadura não tinha parlamento, né? Por um decreto-lei em 48 e 46, que depois vira em 48 a aplicação, e o diretor-geral do DASP, pouca gente sabe disso, saiu do DASP como técnico de administração, Luiz Simões Lopes, gaúcho, em homenagem ao Leoci aqui, Luiz Simões Lopes, que vai ser presidente da Fundação Getúlio Vargas, de onde só saiu ao morrer em 1994, bem velhinho. Era o presidente da Fundação Getúlio Vargas e foi o dirigente do DASP do período todo do movimento varguista, da força do DASP até 48. A fundação é exatamente isso, dos colegas saindo do DASP, que consegue, então, criar a primeira escola de administração. Não podia ser diferente. Escola Brasileira de Administração Pública, na Fundação Getúlio Vargas, de 1952. Quem eram os professores? Os técnicos de administração do DASP. Porque eles que tinham qualificação. Alguém era formado em administração? Não, querido, nenhum deles era formado em administração. Todos eles eram provisionados, quer dizer, aquele que exercia, e toda a profissão que se regulamenta é assim mesmo, aquele que exercia há alguns anos a profissão comprovadamente tem o registro profissional. Por exemplo, um advogado que é conhecido como todos era um Rábula, você sabe, né? Evaristo de Moraes. Tá certo? Ele não é formado em direito, ele era Rábula. Rábula é aquele que tem o título sem ser, né? Aliás, Luiz Gama também. O grande líder negro, né? O grande líder negro, e que foi um advogado espetacular, e que era também, seria considerado também Rábula no período em que viveu. Esse pessoal cria a EBAP, logo depois, em 54, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e aí começa o primeiro núcleo, e aí as universidades públicas, não se tinha tantas faculdades, né? O Brasil expande muito maior, e o estudo e a tentativa de acerto, você tem um crescimento adiante, né? com a expansão maior do ensino de administração, como nós temos hoje. Hoje, o curso de administração, não estrito senso apenas, mas de gestão, incluir o tecnólogo, mestres e doutores, técnico de administração. Nós somos o maior curso de administração, concorrendo sempre no Photoshop com direito e com pedagogia. Isso é importante. E essa comemoração levou à primeira formação efetiva da escola. Hoje a gente tem, quando a Câmara Municipal de São Gonçalo nos homenageia com essa
sessão solene em homenagem ao Dia do Administrador aqui no município de São Gonçalo. É com subida a honra que nós recebemos essa homenagem, sabendo que essa homenagem não é ao Conselho, nem apenas aos homenageados que serão hoje aqui conferidos, né, a devida moção, enfim, aqueles que têm uma representação específica e o reconhecimento de todos pela contribuição que têm dado ao desenvolvimento da profissão. Mas não só isso, mas também aquele que no posto de trabalho, de forma anônima, que ninguém sabe quem é, ele está construindo dia a dia, hora a hora, momento a momento, a profissionalização, o fortalecimento, a transformação da gestão das organizações. Porque a gente sabe, até que hoje, os estudantes acham que eles estão muito avançados, porque se dispõe de tecnologia absolutamente invulgar, impensável, né? Em relação ao que se poderia pensar, né, antes, até pouco tempo. Cada vez mais, essa velocidade da tecnologia é uma velocidade orbital, da velocidade de foguete, mas a mentalidade das organizações, e não são apenas os profissionais de administração, mas todos aqueles que atuam na organização, até porque não há atividade humana que não seja realizada numa organização. Como um ramo de ciência social aplicada, que precisa trabalhar com social, portanto, com todas as áreas vinculadas às ciências humanas, tá certo? Mas também a lógica, a estatística, etc., quando nós correlacionamos isso, a gente precisa compreender que a mentalidade das organizações, ao contrário da tecnologia, que avança a velocidade da luz, a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi. É a organização que pratica as maiores desigualdades. O Brasil hoje é a 7ª, 8ª, 9ª economia do mundo, dependendo do valor do dólar, a gente fica disputando com a Rússia qual é a maior economia, se é o Brasil ou a Rússia. A Rússia é uma potência bélica, como o país do nosso tamanho. Em verdade, dependendo do dólar, a gente é maior, a gente é menor. Mas nós somos o 7º país mais desigual do mundo. Não há país mais desigual na América do Sul do que o Brasil. E nós somos uma potência econômica mundial. Ninguém a 7ª, já chegamos à 6ª, hoje 7ª, 8ª, 9ª economia, e temos campeões de desigualdade social. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina o idoso, é a organização que fundamentalmente concretiza o preconceito e dá sentido a esse preconceito. E ninguém tem dignidade se não tiver permissão social. Quando a gente discrimina através, e aí é um desafio que se coloca para a nossa profissão, não é apenas a formação técnica, porque a técnica avança a velocidade da luz, é também a formação profissional da contribuição do profissional de administração para entender que humanizar a gestão das organizações não é um ato de benemerência, de solidariedade ou de generosidade. É um ato de inteligência de ter melhores resultados na empresa, porque esse preconceito, essa discriminação atrapalha fundamentalmente ainda o desenvolvimento do país. Portanto, se coloca para a nossa profissão, quando estamos comemorando 60 anos de registro, e desde 38, efetivamente, como profissão, visto que nós temos crescido muito pouco, e aí não está se falando do governo A ou do governo B, todos, depois de 75, o crescimento cresce que nem rabo de cavalo, é muito pequeno. Avançamos muito, mas comparativamente o que avançamos hoje foi pouco. Temos muitos colegas, e esse desafio dos colegas precisa tentar também estas circunstâncias que se colocam na nossa profissão, e a responsabilidade do Conselho para contribuir junto, principalmente com a academia, o papel inexcedível que a academia faz em todo o Brasil de gerar quadros, gerar valores, ensinar, melhorar as condições, desde o pequeno empreendedor, aquele no interior do Brasil, no interior do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Gonçalo. Não importa.
quadros que vão dando maiores condições de gestão e que considerem o lucro, o resultado, o objetivo da empresa, mas, acima da mente, o compromisso político, que nós, como profissão político, aí não é partidário, não é naquele de ficar mandando bandeirinha como coisa, que é porque é legítimo e válido, mas é o compromisso político da nossa profissão como compromisso cidadão, porque ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Muitas vezes os nossos colegas exercem a cidadania pela omissão, sem participar, achar que eu sou apenas um técnico. Né? Não é verdade. O técnico puro é mais perigoso do que aqueles políticos que reclamamos tanto, né? Como reclamamos dos síndicos, como reclamando de todo mundo que exerce um papel de representação, mas a gente está sempre reclamando deles, não sabe o esforço que eles fazem para construir e estar a serviço do bem comum. Né? A gente precisa entender que o papel político da nossa profissão é fundamental, no sentido de humanizar as organizações. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político, pela omissão ou pelo engajamento, pela participação, pelo envolvimento, pelo compromisso na transformação das organizações, não convocando ninguém a ser herói, mas ser apenas aqui herói não é o salvador da pátria, não é? O herói é aquele que cumpre o seu papel no seu anonimato, é aquele que quer ser simplesmente aquilo que é. No nosso caso, o profissional de administração comprometido com a mudança da realidade da sociedade, que avançou muito, que tem avançado também de 75 bastante, mas que precisa equilibrar esse absurdo dessa iniquidade social e da perda de competência, de qualidade em que as circunstâncias estão colocando. Vivemos hoje, assim como os Estados Unidos e a Alemanha, e fechando, são os protagonistas do século XX, nós temos hoje outras circunstâncias que espero que as circunstâncias hoje que vivemos em 2025, produzido pela crise de 2008, essa crise não é de 25, ela é de 2008, a crise dos subprimes, que nós estamos tendo exatamente a circunstância. Agora, não preocupados em salvar os agricultores e a superprodução industrial que os Estados Unidos dava naquela época, mas agora produzida pelas mesmas circunstâncias que se quer salvar o anacronismo de uma indústria que não existe mais em função e produzido pela morfina da economia financeira e não pela economia real. Nós, profissionais, vamos trabalhar, e trabalhamos, em economia financeira e em economia real. Mas a gente precisa entender que a economia real é que transforma, que cria emprego, que cria trabalho, que gera riqueza, que gera transformação, que gera a humanização da empresa. Que a economia financeira é apenas um monte de dinheiro que gera mais dinheiro para isso. Então, eu convoco-os como presidente do Conselho, posso falar em nome da categoria, como porta-voz desta tribuna, convocando a nossa profissão para o compromisso, viu, vereador Felipe Guarani, para o compromisso que a nossa profissão tem de fazer a democratização, a humanização de todas as empresas. E, com isso, a gente está de braços dados, muito coligados, vinculados fortemente à academia nos cursos de administração e de ciências sociais aplicadas à administração. Muito obrigado e parabéns a todos os homenageados de hoje. Professor doutor Wagner Siqueira deu uma aula aqui, né? Aula profícua, contundente, brilhante, com grande conhecimento e discernimento sobre o assunto. Eu acho que, Leoci, vai ficar difícil para você falar agora, hein? Só oi. Fica à vontade, meu amigo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, saudar o nosso presidente Wagner Siqueira. Eu até tentei checar algumas datas, que não pode ser verdade, porque eu não lembro nem as datas dos aniversários lá de casa, e bate. Os dados e as datas e os nomes são exatamente esses, sem papel na mão. Entendeu? Então, realmente,
tem minha admiração, meu carinho. Então, quando saúdo o Wagner Siqueira, grande companheiro, saúdo todos os profissionais da administração e os homenageados. Gostaria de saudar também nosso vereador Felipe Guarani, ocasião em que saúdo todos os cidadãos de São Gonçalo. Gostaria também de fazer uma saudação especial ao Paulo Guarani, meu colega de trabalho de longa data, grande maestro, que abrilhanta a cidade de São Gonçalo, e aos 2 coordenadores da administração, o Rafael Piran, que está lá, da Lusófona, e a Valmira Cristofori, que se fazem presente nesse evento, porque valorizam o que nós aqui estamos fazendo, valorizam a profissão. Eu gostaria antes de dizer da satisfação que eu tenho de estar em São Gonçalo. Eu sou gaúcho, como o Wagner já salientou. Eu saí do Rio Grande do Sul e vim trabalhar aqui no Forte Embu, em Niterói, e a cidade que eu fui morar foi aqui em São Gonçalo, em Mutuá, a época que eu conheci o Felipe Guarani, lá por 85, né, Felipe? Ou Paulo Guarani. Lá por 85, então eu vim para São Gonçalo, por isso eu tenho um carinho enorme pela cidade, pelo esse povo hospitaleiro, que sempre está de braços abertos, povo educado, povo feliz, povo tranquilo. Então, gosto muito daqui e toda a homenagem que eu tenho nessa cidade, eu venho com o maior carinho, com a maior satisfação. Com relação à profissão, nós, enquanto delegados que estamos na ponta, algumas vezes ouvimos reclamações aqui ao colar de que o conselho não faz nada, que a profissão não cuida do profissional. Não é verdade. Como o Wagner mostrou para a gente aqui, muito já foi percorrido. Dou razão, sim, muito falta fazer ainda. Nós não podemos achar que Belmiro Siqueira e os outros que trabalham na lei resolveram o problema da profissão. Nós é que precisamos justificá-la para o Estado com nossa ação do dia a dia. Então, os homenageados já são, mas serão ainda mais embaixadores da profissão no sentido de divulgá-la, de mostrar a importância e de mostrar que o Conselho efetivamente é um órgão atuante e que luta pela defesa da profissão. Mais uma vez, digo, nós precisamos fazer muito, o Conselho precisa fazer mais, mas sem a colaboração dos profissionais, sem a colaboração da pessoal da educação, que tem que dizer na escola de administração que o administrador tem que ser registrado, sem a colaboração do empresário, que tem que dizer eu só te contrato se você estiver registrado, a gente tem mais dificuldade. A gente precisa da sociedade toda envolvida para que a profissão siga adiante, cada vez maior, e que possa realmente atender o desejo dessas pessoas que acham que o Conselho não faz o que está fazendo. A gente não faz, às vezes, exatamente que não tem a participação desses interessados. Eu já recebi diversas oportunidades de pessoas querendo até ajudar na fiscalização, e eu pergunto, mas você é registrado? Não, mas eu sei. Então, está faltando. Então, é necessário que você repense a profissão, repense o que tu quer, porque a profissão só é uma profissão altaneira se você tiver orgulho de exercê-la. Então, o primeiro a fazer isso tem que partir de você. Com isso, eu queria agradecer a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Uma palavra à conselheira federal, Patrícia Salgado. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer ao vereador, Felipe Guarani, por ter aberto a casa, para essa solenidade, essa cerimônia tão importante, de valorização, não só da profissão, mas também dos empresários que fazem a diferença aqui no município de São Gonçalo. Saúdo o meu presidente Wagner Siqueira, que tem sido incansável na luta pela projeção, da nossa profissão, projeção e valorização da nossa profissão, levando adiante o legado do pai dele, do Belmiro. Então, eu me sinto assim, muito privilegiada de fazer parte deste conselho, que a história do nosso conselho se entrelaça com a história da profissão, com a história da administração. Ao meu querido amigo, delegado Leuci, professor, eu digo que eu comecei na minha vida acadêmica graças ao professor Leuci. Leuci foi meu mentor. Eu trabalhei 20 anos com Leuci, dando aula na Universo. Leuci era o coordenador do curso de administração, e a gente vê hoje em dia, Leuci, nessas homenagens, os frutos, do trabalho, do nosso trabalho lá na educação, e quantos homenageados são oriundos lá da Universo, da Universidade Salgado de Oliveira. Meus amigos Ana Shirley e Firmino, conselheiros que assim não medem sacrifícios em prol do nosso conselho, levando aí esse legado adiante. Meu amigo diretor Anderson, que tem
um papel de destaque, antes administrador, e na gestão da Universo, o campus de Niterói tem feito um trabalho brilhante e tem sido reconhecido. E, por fim, aí, aos homenageados, as estrelas da tarde, né? Os protagonistas dessa tarde, eu quero agradecer e dizer que essa solenidade está acontecendo aí por conta de vocês, pelo trabalho de vocês e pelas atividades que vocês desenvolvem no município de São Gonçalo. Muito obrigada a todos. Gostaria de passar a palavra agora para a Ana Shirley, conselheira do CRA do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui em São Gonçalo, nesta homenagem tão significativa à nossa profissão, acompanhado de colegas tão verdadeiramente vibrantes e de um grande significado. É com muita honra que eu assumi como conselheira no ano passado, no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, junto com o nosso presidente, Wagner Siqueira, assim como os demais colegas que compõem o nosso conselho. Quero dizer da importância dessa homenagem para mim, efetivamente. Eu trabalhei por muitos anos na Lusófona aqui de São Gonçalo, como coordenadora de pós-graduação da instituição, por muitos anos. Também trabalhei na Universidade Estácio de Sá, como coordenadora e como professora nos nossos polos e campos aqui de Niterói e São Gonçalo. Então, eu tenho uma proximidade com essa comunidade e que me traz essa satisfação de estar aqui com todos vocês. Eu agradeço muitíssimo o vereador Felipe Guarani pela oportunidade que está nos dando e, mais uma vez, saudar a todos os colegas que estão aqui presentes, administradores e também ao público que veio nos assistir e está aqui também somando com essa nossa atividade nessa tarde. Muito obrigada a todos. Para as considerações iniciais, senhor Firmino Carneiro, conselheiro do CRA do Rio de Janeiro. Boa tarde para vocês, né? Surpreso, né? Eu não fui pego assim de surpresa ter que falar, né? Pena que eu esqueci meu slide em casa. Ser administrador para mim é um orgulho, tá? Já que eu estou falando com uma comunidade de administrador. Na mesa de administradores, de conselheiros, eu sou o segundo mais antigo. Eu não vou falar que é o primeiro porque está presente, né? Eu sou o segundo mais antigo. Isso me dá um prazer, pessoal, isso me dá uma alegria de vida, porque tudo que eu tenho, que eu conquistei, tá? Bem ou ruim, independe, é porque eu sou administrador. Eu trabalhei 30 anos numa mesma empresa, alguns dos senhores conhecem, a primeira, CTB, Telerge, Telemar, não cheguei até hoje, e entrei como auxiliar administrativo. Depois de 3 anos, um diretor chegou e falou, não importa o cargo, ele ia sair, tá? Não importa se é o que faz, qual é o cargo da pessoa, mas quem for administrador, transforma o cargo para administrador. Eram umas 40 pessoas, mas somente 6 foram. Por quê? Porque eram os únicos que tinham a carteira do conselho. E mal eu me formei, eu tinha a carteira. E aí eu comecei a minha vida. E é muito gratificante estar aqui. É muito gratificante olhar as pessoas homenageadas, tá? Não existe coisa melhor no mundo que ser reconhecido. Tá? E reconhecimento faz bem, né, gente? Então,
agradecer ao presidente Wagner por tudo que me ensinou até hoje, Anderson, meu amigo, Patrícia Salgado, ao vereador Leocir, Ana Shirley, tá? Tudo de bom. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, tudo de bom é muito pouco, tá? Tudo de ótimo para vocês. E curtam o dia de hoje, vale a pena. Muito obrigado. Com a palavra, Anderson Freire, diretor da Universo Niterói. Boa tarde a todos. Queria saudar o nosso vereador Felipe Guarani, parabenizar ele pela iniciativa de reconhecer os administradores da cidade, porque São Gonçalo sempre foi uma cidade em que a meta de vida dos profissionais daqui eram se formar ou ascender profissionalmente para sair de São Gonçalo. E cada vez mais a gente tem visto São Gonçalo ser protagonista de não mais exportar profissionais, mas de valorizar os profissionais da casa e desenvolver e usar esses profissionais que são frutos da casa. Então, queria parabenizar pela iniciativa, parabenizar por essa ação de sempre promover o profissional da casa. Saudar também aqui o nosso mestre e grande professor Wagner Siqueira, que é uma grande referência e inspiração para todos nós. O nome dele eu saúdo toda a mesa. E rapidamente falar para vocês, homenageados, sobre o papel da educação. A educação que hoje a gente, em tempos modernos, é discutido se o ensino superior é importante, se a faculdade é importante, mas a gente deve sempre lembrar que a educação é infinita e que a educação é transformadora. E que a educação é a única ferramenta capaz de fazer mobilidade social de verdade e consistente. E para que a gente possa sempre, como uma profissão regulamentada, que muito nos custou até uma profissão regulamentada, muitas profissões no Brasil ainda não são regulamentadas, outras já foram regulamentadas e deixaram de ser regulamentadas, e que a gente possa sempre, como administrador, defender essa importância do registro profissional, de ter profissionais atuantes que foram certificados, que não param nas suas graduações, mas fazem pós-graduações, fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que nós temos diversas instituições que são inspirações para nós, com administradores em cargos mais elevados da sua estrutura. Então, assim, é uma honra ser administrador por mais de 20 anos e de ter colegas aqui que a gente ajudou a formar, colegas que formaram outros colegas e que a gente continue nessa trajetória de inspirar mais profissionais a darem continuidade nesse nosso legado. Vamos passar por uma grande transformação agora que se equipara um pouco ao que o Wagner apresentou para a gente da Revolução Industrial, e o Brasil agora tem uma grande oportunidade de ser protagonista nesse processo que envolve as novas tecnologias, a inteligência artificial, e hoje é o administrador a pessoa mais bem preparada para ser protagonista e para ser profissional condutor dessa mudança, porque fica muito claro que a grande solução para as demandas futuras serão as relações interpessoais, serão a visão multidisciplinar do administrador, a capacidade de gestão de crises e de conflitos, e nós estamos preparados para essa revolução que já está acontecendo. Muito obrigado e parabéns a todos. Agora eu gostaria de pedir o apoio da minha assessoria, passar a palavra para o orador da casa, para que nós possamos seguir com as homenagens dessa tarde. Antes das homenagens, eu gostaria de fazer uma visão geral e história do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Este ano, a administração profissional brasileira completa 60 anos de regulamentação, através da Lei 4.769, do ano de 1965. E o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro tem sua origem no ano de 1968,
quando foi instalado o Conselho Regional de Técnicos de Administração da 7ª Região. A instituição, em seus moldes atuais, existe desde 1983, após o desmembramento das diretorias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Atualmente, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro possui o segundo maior número de registros entre os estados brasileiros, totalizando 58.290 pessoas físicas registradas e 5.688 empresas. E somente em São Gonçalo são 1.608 profissionais registrados, 75 empresas e 91 estudantes. A sede própria atual, o edifício Belmiro Siqueira, na Tijuca, foi inaugurada em 1991. O principal objetivo do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro é o crescimento, reconhecimento e valorização do profissional de administração, além da fiscalização do exercício da profissão. Suas atividades abrangem fiscalização, registro, formação profissional e desenvolvimento institucional, focando em estudantes, profissionais e empresas da área. Defesa da profissão e fiscalização. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro tem um histórico ativo na fiscalização da profissão. Na década de 1990, liderou um movimento contra concursos caça-níqueis. Em 2000, fundou o Movimento de Defesa do Trabalhador Brasileiro, que resultou na obrigatoriedade de registro nos conselhos profissionais para trabalhadores estrangeiros atuarem no Brasil. Atualmente, a entidade utiliza Big Data e BI para uma fiscalização prospectiva. Formação e capacitação. O Conselho mantém parcerias com a maioria das faculdades do Estado para aprimorar os cursos de administração. Foi pioneiro na criação da carteira de estudante e de administração e teve atuação decisiva nos anos 90 para a atualização do currículo mínimo do curso de administração no país, que estava inalterado desde 1969. Em 2003, inaugurou a Universidade Corporativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para a capacitação de profissionais e estudantes. Em 2024, lançou a Olimpíada Brasileira de Administração, que teve mais de 31 mil participantes em sua primeira edição, com o tema A Gestão dos ODs da organização. Serviço e tecnologia. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro oferece diversos serviços de apoio, como assistência jurídica desde 1997 e a Biblioteca Beatriz Wacklin, com mais de 1.400 itens. Possui múltiplos canais de comunicação, incluindo rádio e TV. Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, desde o ano de 2010. Perfis em redes sociais, um boletim semanal e a revista mensal Administração. Desde 2013, o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento permite que profissionais e empresas acessem todos os serviços de forma online, inclusive por meio de um aplicativo móvel. O Conselho não utiliza papel em suas dependências há mais de 10 anos e disponibiliza 2 vans itinerantes para levar serviços ao interior do Estado do Rio. Neste momento, faremos a entrega das moções de aplausos pelas mãos do vereador Felipe Guarani. Convido Ana Shirley de França Moraes.
Próxima, Andréia Carvalho. Vamos passar o vídeo também da Andréia Carvalho, recebendo moção de aplausos das mãos do vereador Felipe Guarani. Aqui na Papel Semente, tudo isso daqui que para algumas pessoas seria lixo, aqui é oportunidade. Isso é reciclado, vira o papel semente, mas para que chegar em papel semente, a gente compra esses papéis todinhos da cooperativa de catadores aqui da nossa região, gerando emprego e renda para todas as pessoas. E além disso, ajuda a despoluir as nossas praias aqui da Baía de Guanabara. O papel que a gente usa para reciclar aqui na fábrica, justamente são as aparas de primeira linha, que são os papéis que vêm de escritório, de escola, dos bancos, e a gente compra dos catadores, faz a reciclagem e aí sim vira papel semente. Ei, só baixar. Tá muito alto. Ei, foi, chegou. Por favor, André, fala um pouco sobre esse trabalho. Obrigado, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada aos queridos aí administradores, né, o pessoal aqui da Associação do Rio de Janeiro, ao vereador. A Papel Semente, nós estamos há quase 17 anos aqui no município de São Gonçalo, reciclando, dando oportunidade, gerando emprego e renda, né, e a gente tem muito orgulho do que a gente faz. Então, a gente hoje, a Papel Semente já reciclou mais de 500 toneladas de papel. E ano passado eu participei da Semana do Meio Ambiente, né, via Secretaria do Meio Ambiente do município, e um dos grandes desafios do nosso município é a gestão de resíduo. Então, a Papel Semente, hoje, assim, fico com o coração quentinho de saber que a gente contribui fazendo a nossa parte. Eu acho que o compromisso é de cada um de nós. Então, muito obrigada pela oportunidade. Próximo homenageado, moção de aplausos para Cândido Rodrigues de Almeida. Próxima homenageada, moção de aplausos para Flávia Coutinho Sangineto. Próximo homenageado, Leocir Dalpai. Próxima homenageada, Luana Figueiredo Moncaio. Próximo homenageado, Marcelo Pereira Marujo.
Próximo homenageado, Marcos Antônio Rodrigues dos Santos. Próximo homenageado, Michel Arantes. Próxima homenageada, Renata Topini. Próxima homenageada, Valéria dos Santos Carvalho. Finalizando, moção de aplausos, Wagner Siqueira. Todos homenageados aqui na frente para fazermos uma foto deste evento. A mesa também pode ficar em pé em cima. Passo a palavra para o vereador Felipe Guarani para fazer as considerações finais deste evento e agradecendo, em nome da Câmara Municipal de São Gonçalo, a presença de todos vocês nesta tarde de hoje. Nosso muito obrigado. Antes das considerações finais, gostaria que um dos homenageados fizesse o agradecimento. Está pontuando aqui para mim o Marcelo Pereira. Marcelo Pereira Marujo. Em nome de todos os homenageados, vai usar a tribuna? Fica à vontade. Oi, som. Boa tarde a todos.
agradecer a Deus por esse momento. É uma satisfação, uma honra, né, falar em nome dos homenageados. Queria, inicialmente, parabenizar, né, Vossa Senhoria, vereador, professor Felipe Guarani, né, por essa homenagem extremamente relevante à profissão, ao administrador que tanto faz, tanto empreende ações para a melhoria de tudo e de todos. Queria agradecer meu amigo confrade da Academia Brasileira de Ciência da Administração e presidente do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira, né? E agradecendo e homenageando o Wagner, homenageio todos os administradores, né? Que é uma representação significativa da profissão, o meu amigo Wagner Siqueira. Bem, sem dúvida nenhuma, essa solenidade nos proporciona pensar a importância da administração. A administração é a única área de conhecimento que efetivamente está presente, está orgânica e dinamicamente em todas as instituições, tanto na administração pública, quanto na administração privada e na administração do terceiro setor. Então, a administração faz toda a diferença, a administração potencializa a cultura necessária, né, às sociedades de modo geral, tanto em níveis locais quanto em nível global. É fundamental, né, que pensemos, né, um jubileu de diamante, 60 anos, e o quanto nós, administradores, estamos, sim, né, prevendo para prover uma administração mais profissional, uma administração mais responsável, mais comprometida com a sociedade de modo geral. Então, esse é o papel do administrador. Nós estamos falando aqui de uma área que está presente em todas as organizações, nós estamos falando das ciências sociais aplicadas, que efetivamente congrega, e com essa questão intertrans, multidisciplinar, somente a administração, a gestão é capaz de empreender a pluridisciplinaridade tão importante para integrar, né, e dinamizar todo esse processo organizacional, institucional, de modo geral. Bem, nós estamos falando de administração, nós estamos falando das áreas funcionais da administração, a gente está falando de recursos humanos, o maior dos recursos das organizações, estamos falando de finanças, estamos falando de logística, operação, estamos falando de marketing, estamos falando de pesquisa e desenvolvimento. Isso é administração. A administração, ela congrega tudo nas organizações. Então, a administração pública é fundamental ao primeiro, segundo, terceiro setor. Então, a administração faz toda a diferença. É a administração, sim, que consegue proporcionar às organizações do microempreendedor às grandes empresas, às grandes multinacionais, essa capacidade, sim, né, básica de planejar, coordenar, desenvolver, organizar, controlar e, sobretudo, avaliar a sua performance. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas nós, sim, profissionais de administração, temos essa competência. O administrador é aquele profissional que tem a capacidade de pensar estrategicamente, que tem a visão, né, dos níveis operacional, gerencial, estratégico. Isso é fundamental para potencializar as pessoas, potencializar as organizações. A organização profissional de administrador é aquele capaz de empreender essas ondas da sociedade na contemporaneidade que vem avassalando e, de modo geral, nos assustando de alguma forma, né? Por exemplo, todas as políticas no mundo hoje estão orientadas pela sustentabilidade e inovação. Então, é o administrador que vai empreender, que vai prover todas essas condições para que as organizações se mantenham cada vez mais responsivas às demandas e, sobretudo, às incertezas da sociedade global. Então, esse administrador é que a administração pública precisa, mais responsável, mais comprometido. É o administrador que consegue compreender a importância da inteligência humana e a importância da inteligência artificial. O administrador que vai fazer a diferença nessa transição. Não é transição, é o hoje, não é o pensar o futuro, é pensar o presente. É agir de forma ativa e proativa para responder
da forma mais contundente as demandas que são cada vez mais assustadoras. Então, esse é o administrador. Esse é o profissional que hoje a Câmara Municipal de São Gonçalo abre suas portas para homenagear. Então, é uma satisfação imensa pensar que esse administrador é o ser humano que vai resgatar, de fato, o verdadeiro ativo das organizações, que é o verdadeiro ser humano. Não precisamos de melhores administradores, não precisamos de melhores políticos, precisamos de melhores seres humanos. Então, é isso aí que faz a diferença. E o administrador das organizações tem esse papel de fazer a diferença na vida das pessoas, para que as pessoas tornem as instituições melhores. Então, esse é o nosso desafio. Integrar a inteligência artificial, o ser humano. Porque o que nós precisamos? Nós precisamos de sessões como essa para valorizar as profissões, todas as profissões, né? Precisamos de seres humanos melhores, precisamos de instituições que cada vez mais entendam a importância do profissional registrado. Por quê? Porque ser profissional é ser humano, ser administrador é ser humano. Precisamos, sim, de formar humanos a partir de uma formação humana integral, para que essa formação humana integral propicie as instituições serem cada vez mais aprendentes. Em prol de quê? Em prol de sociedades mais justas, mais dignas e melhores para tudo e para todos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Parabéns pela fala, Marcelo. Algum integrante da mesa gostaria de fazer as considerações finais? Não? Todo mundo? Então, vou fazer as minhas considerações. Essa moção expressa aí meu respeito, minha admiração a todos os homenageados e à profissão. Reafirmo meu compromisso e reconhecimento e a valorização dos profissionais que fazem diferença no dia a dia do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Conheci hoje excelente projeto e quero me aproximar, tá bom? Pode ficar tranquilo, nosso gabinete está de portas abertas para aprofundar e dar conhecimento a quem não tem ainda sobre esse projeto de reciclagem, que é muito importante na nossa cidade, e que essa moção seja símbolo de agradecimento, reconhecimento público a cada um de vocês, que exercem com excelência o papel de administrar, servir, construir caminhos para uma sociedade mais justa e organizada. Parabéns a todos os administradores, que essa homenagem renove o orgulho pela profissão e inspire cada vez mais dedicação e amor pelo que vocês fazem. Meus parabéns, muito obrigado e declaro encerrada essa sessão solene.